Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recentemente, com o lançamento do programa Brasil Sem Miséria, ficou clara para o Brasil que a pobreza no Brasil tem territorialidade. A pobreza no Brasil é nordestina e é nortista, especialmente. E, de forma também muito destacada, o meu estado da Bahia, com 2,7 milhões de pessoas vivendo na linha abaixo da pobreza, dos seus em torno de 14 milhões de habitantes, revela as dificuldades que nós, nordestinos, temos de conviver, de viver, de sobreviver e de ingressarmos nesse Brasil que surge, que desponta com muita força no conjunto, no mundo de forma especial e se inserindo na economia global. De sorte que sempre evitado aquele sertão, até hoje desconhecido, ainda o será por muito tempo. Esta afirmação profética de Euclides da Cunha sobre o semiárido nordestino, por ele tão minuciosamente descrito nos sertões, nos longínquos primeiros anos do século XX, permanece tristemente atual no Brasil de nossos dias. Mesmo já percorridos um século e uma década desde então, o nosso sertão e os sertanejos seguem assistindo sucessivas políticas públicas praticadas pelo Estado brasileiro, que se revelam, ao longo dos anos, insuficientes e equivocadas, muitas delas. É fato cantado em prosa e verso que grande parte do Nordeste do Brasil é afetado pela seca, especialmente a região do semiárido, cuja média de precipitação é inferior a 800 milímetros por ano. Padece o nosso sertão ainda da má distribuição das chuvas e de solos rasos e pobres, fenômeno por demais conhecido por seu anacronismo e inclemência, objeto de abordagens historicamente controversas, abrangendo 57% da região e afligindo 40% da sua população, segundo o último censo do IBGE. Esses fatores, aliados a questões mais complexas e de caráter eminentemente político, têm produzido situações de pobreza extrema, chegando, nos períodos prolongados de seca, a cenários de verdadeira calamidade. Nos dias de hoje, grande parte da população sobrevive da pecuária e da agricultura em pequenas propriedades desprovidas de meios efetivos à geração de produtos para a sua segurança alimentar, carecendo amplamente de programas de transferências de renda, Bolsa Família. Estudos do professor Luiz Paulo Neiva, da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, colocam em evidência que os problemas históricos do semiárido, relacionados à seca, estão imbricados em uma estrutura de crescimentos regionais desiguais e em uma estrutura fundiária perversa. Conjunção que, sem dúvida, tornou o chamado sertão nordestino o espaço socioeconômico mais problemático do Brasil. E, em consequência, um locus marcado não só pela diversidade climática, mas também por equívocos, incompreensões e a implementação de políticas públicas inócuas. A história do país tem demonstrado de forma eloquente o quanto o sertão tem servido de palco para conflitos de trágica magnitude, provocados por esse desenvolvimento desigual e pelo quase desconhecimento de sua realidade pela grande maioria dos brasileiros. A Guerra de Canudos, o cangaço e as ligas camponesas em resposta à grilagem são referências emblemáticas do drama de uma região que, por possuir características sumamente especiais, deveria ser objeto de políticas especiais. Em seu estudo denominado Entre o Combate à Seca e a Convivência com o Semiárido, o pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor Roberto Marinho Alves da Silva, considera que as alternativas para o desenvolvimento sustentável do sertão devem levar em consideração, por um lado, a trajetória e o contexto histórico das políticas de governo para a região e, por outro, os pensamentos e conhecimentos já produzidos sobre aquela realidade.
Para o professor Roberto Marinho, o semiárido nordestino é uma realidade tanto complexa quanto incompreendida, o que vem provocando desequilíbrios ambientais e a cristalização da pobreza e miséria local. Historicamente, a estrutura fundiária ali desenvolvida se caracteriza em perspectiva ambivalente. Por um lado, a extrema concentração de terras em latifúndios e, pelo outro, a existência pulverizada de numerosos minifúndios. Ambos os estudos, tanto do professor Roberto Marinho sobre o semiárido, quanto do professor Luiz Paulo a respeito da região de Canudos, na Bahia, apontam para a necessidade de problematizar as políticas públicas de combate à pobreza e aos efeitos da seca na região. Para o professor Luiz Paulo, os diagnósticos realizados para a implementação de políticas públicas nos sertões baseiam-se tradicionalmente em dados secundários, sendo desconsiderada a participação das comunidades. A miopia dessa percepção tem levado, muitas vezes, a resultados inversos aos objetivos declarados. Mais que isso, o repertório de projetos costuma ser influenciado, ou mesmo definido e cooptado pelas oligarquias locais. Os primeiros sinais efetivos da ação do governo federal no Nordeste brasileiro começaram a aparecer, ainda que tardiamente, no início do século XX, com a criação do IOC, Inspetoria de Obras contra as Secas, que se transforma em INFOX, Instituto Federal de Obras contra as Secas, e posteriormente, em 1945, no DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Observa-se, entretanto, que as ações desenvolvidas por esses órgãos constituem-se basicamente no que tem sido denominado fase hidráulica do desenvolvimento, com a construção, sobretudo, de barragens para o abastecimento humano e animal. Posteriormente, desenvolve-se também a preocupação com a irrigação. O repertório de órgãos, programas, projetos e ações oficiais de combate à pobreza rural da região é certamente tão longo quanto o repertório de análises e de avaliações desses fenômenos. Nesse mesmo sentido, todo novo projeto oficial apresentado ao público inclui sempre dois elementos: uma análise crítica de tudo o que precede e a afirmação de que, com aquele projeto, enfim, todo o problema da pobreza rural será resolvido. Poderíamos mesmo periodizar as diversas abordagens em 5 fases fundamentais, quais sejam: a primeira fase já citada, a fase hidráulica, marcada pela construção de açudes, que se prolongou até os anos 50, com relevante papel para o DENOX. A segunda fase, que denominaríamos de transição para o desenvolvimento, teve início ainda durante os anos 40, com a criação da CHESF e da CVSF, Comissão do Vale do São Francisco, depois transformou-se em CODEVASF. Seguida da fase de modernização reformista, marcada pela criação da SUDENE, em 1959, quando as ações de desenvolvimento se destacaram por um processo pioneiro de planejamento regional, emergência da questão regional, ou chamada questão Nordeste. Com a ditadura militar, assistimos à fase de modernização conservadora, que se estendeu de 64 a 1985, período em que as secas voltam a ser determinantes principais da pobreza regional. É a fase do desenvolvimento rural integrado, em que os programas mais importantes foram, numa primeira fase, o Polo Nordeste e, em seguida, o Projeto Nordeste. E já em 85, o PAPP, Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural, PAP. Nesse período histórico, as ações para o desenvolvimento da região do semiárido nordestino voltam a ser centralizadas no governo federal. A partir dos anos 90, temos a quinta fase, a do desenvolvimento sustentável, fundada nos conceitos de descentralização, participação e privatização. O caráter eminentemente social, que marcava as fases anteriores, é substituído por outro de cunho mais econômico. Evidencia-se assim que, a despeito dos programas e projetos elaborados e das obras executadas durante o século XX, pouca coisa mudou no semiárido, demonstrando a incapacidade dos governantes para enfrentar efetiva e eficazmente os problemas da região. Ademais, interesses
clientelistas e de grupos passaram a se privilegiar com as obras promovidas para o combate à seca. Situação analisada em demasia por Celso Furtado e batizada como indústria da seca. Mas ainda, os diagnósticos para implementação de políticas públicas não são levados em conta o conhecimento local e a participação efetiva das comunidades. O município de Canudos, na Bahia, constitui-se um exemplo emblemático. Uma cidade que é cidade por 3 vezes. Primeiro, a centenária, que foi dizimada há 114 anos atrás, de Antônio Conselheiro. Depois, a cidade encoberta pelo Cocorobó. E, finalmente, a nova Canudos, que tem apenas 25 anos. Em meados da década de 40, o governo federal, na tentativa de resgatar a imensa dívida com o povo daquele lugar, inicia os estudos para a construção do açude Cocorobó, exatamente no local onde foram massacrados cerca de 20 mil seguidores do beato Antônio Conselheiro pelo Exército Brasileiro, comandado pelo governo de uma república recém-fundada, que assim se apresentou pela primeira vez aos sertanejos. Este episódio epopeico, trágico e basilar, conquanto insuficientemente reconhecido da história do Brasil, ocorrido no final do século XIX, foi magnificamente relatado no livro Os Sertões de Euclides da Cunha, hoje um clássico universal de nossa literatura. Novamente, nos apoiando nos estudos do professor Luiz Paulo, esse açude, que à época da inauguração, em 1969, era o segundo maior do país, teria capacidade para estimular a economia municipal e regional, a pesca de subsistência e comercial e a irrigação e abastecimento de áreas para a produção agrícola e consumo de animais. No entanto, a ausência recorrente de uma reestruturação fundiária e de uma política de utilização plena do açude sonegou aos moradores da região os frutos do portentoso investimento, perdurando incompreensivelmente o quadro de anacronismos históricos. Assim é que até o presente o açude não tem suas múltiplas potencialidades econômicas acionadas à disposição da população no que tange à irrigação, produção pesqueira e potencial turística, dentre outras, fato que põe, aliás, em xeque a ação pública empreendida, flagrantemente incapaz de, ou pouco interessada em, oferecer às comunidades sustentabilidade e demarragem social, ambiental e econômica. Nos anos recentes, novas iniciativas têm contribuído para equacionar os entraves e oferecer soluções conjuntas com a comunidade, buscando explorar potenciais e oportunidades e melhorar. Dentre essas iniciativas, senhor presidente, destaca-se exatamente o projeto piloto desenvolvido pela Universidade do Estado da Bahia, que agora no governo Jacques Wagner recebe mais impulso ainda, e que essas iniciativas pautam-se no entendimento da necessidade de convivência com a região. Ou seja, superada a ideia de que o problema da seca é apenas hídrico e que nós devemos dar soluções hídricas a todos os problemas da região, buscando apenas a organização de açudes e garantia de água, mas principalmente estudando as formas de vida, de sobrevivência no semiárido, as culturas possíveis no semiárido, em que podem garantir a sobrevivência daquela região e de lá brotar novas soluções, inclusive soluções não agrícolas, soluções que demonstram o potencial até mesmo turístico da região do semiárido brasileiro, no meu caso, do semiárido baiano. Portanto, essas necessidades de convivência, de condições de solo, vegetação, restrição hídrica, visando-se aproveitar suas potencialidades e o conhecimento das comunidades locais, é que apontam como o grande projeto e a grande potencialidade de produção da região.
Sobre esses novos paradigmas, senhor presidente, caros senhores e senhoras senadoras, eu pretendo me aprofundar num pronunciamento que falarei amanhã, destacando de forma mais organizada e detalhada exatamente as experiências da Universidade do Estado da Bahia, naquela região de Canudos e no Parque de Proteção de Canudos, no Parque Histórico da cidade de Canudos. Muito obrigada.